Porque hoje eu vou falar sobre sonhos. E se tem algo que o inferno tenta sabotar na igreja, são os sonhos que a igreja carrega. Porque é como uma granada sem pino. Irmão, o inferno não está preocupado enquanto o pino está em você. Enquanto você sabe que tem sonhos, mas não vive por eles, enquanto você sabe que tem promessas, mas não é consumido por elas, você não é um problema para o inferno. Por quê? Porque é uma bomba atômica desativada. Agora, quando você entende quem você é, o que você carrega, e você está disposto a fazer parte dos sonhos de Deus, irmão, você se tornou um problema para o inferno. Sabe, tem uma frase do Tim Keller que tem muito a ver com isso. Ele diz que não crucificaram Jesus porque ele era um cara legal. Crucificaram Jesus porque ele era uma ameaça. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus era uma ameaça para o sistema, Jesus era uma ameaça para a religião, Jesus era uma ameaça para o equilíbrio que já havia. Então existia uma religião, existia o Estado, e existia uma conexão entre eles, que era conveniente. O Estado não influenciava até certo ponto a religião, e a religião não se posicionava como voz profética até certo ponto, para continuar tendo portas abertas com o Estado. Jesus chega e honra princípios, dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Jesus, ele honra princípios, ele não gera uma revolução através de rebeldia. Jesus não incita a ira e fala, olha, vamos quebrar as igrejas, vamos mudar a história através da força. Não. Jesus não veio com um discurso de ódio. Jesus era a própria mensagem. Ele constrangia através do exemplo. Jesus era a luz em meio a uma escuridão. Irmão, guarda isso no teu coração. Todas as vezes que uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Todas as vezes que uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Eu não sei se você já viu algumas falsificações de tênis, de roupa, que chegam a ser ridículas. Eles mudam uma letra. Você já viu alguma do tipo? Aí o Nike vai virar Nike. Alguém já viu isso? Balenciaga vai virar, sei lá, Valenciaga. E sabe o que é interessante? Pega essa chave, irmão. Eu nem sei para onde Deus está me levando. A mensagem era uma e a gente vai com Ele até onde Ele quiser, amém? O que é interessante é que pode até passar batido quando a gente está distraído. E você pode até achar que aquilo é genuíno quando na verdade nunca foi. Mas quando você coloca o que é verdadeiro ao lado daquilo que não é, ninguém precisa falar nada. Ele se autodenuncia. Você está comigo? Diga amém. E assim foi a chegada de Jesus. Jesus não precisou combater algumas coisas, porque a verdade dele já revelava a inverdade da religião. A paixão de Jesus pelo povo já revelava a falta de paixão dos religiosos. Então Jesus veio para mudar a história, sendo a mensagem. Eu quero em nome de Jesus fazer esse convite. Quando a gente fala sobre viver os sonhos de Deus, não tem a ver, irmão, com a gente fazer na força do nosso braço, mas tem a ver com a gente só estar no lugar certo, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Por que mataram o nosso rei? Porque a paixão dele revelava a falta de paixão de quem estava perto. Porque a compaixão dele revelava a falta de compaixão de quem estava perto. Irmão, por que olharam para aquela mulher derramando um bom perfume aos pés de Jesus, poucos dias antes dele partir para os céus, e acharam que era desperdício? Porque a generosidade dela revelou a falta de generosidade de quem estava lá. Acharam que era um desperdício, e é sempre assim. Quem não teve um encontro com Deus sempre vai chamar de desperdício o que nós chamamos de adoração. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu quero construir uma ideia. Deus vai levar a gente para um lugar, amém? Então entenda isso. Por que você está falando disso, André? Porque quando você começar a viver os sonhos de Deus para você, isso vai revelar a falta de sonhos de quem está ao teu redor. A gente viu isso na história de José. José recebe um sonho de Deus, e a Bíblia diz que os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. O que gera o ódio dos seus irmãos em relação a José não é só o tipo de sonho que ele tinha, mas é o fato dele sonhar. Irmão, tem pessoas que vão tentar resistir aos sonhos que você carrega só pelo simples fato de você ainda estar sonhando. Eu vivo isso. Quando a pandemia veio, o lockdown veio, a igreja fechando, a gente percebia que os nossos sonhos como igreja incomodavam algumas pessoas que tinham parado de sonhar.
Alguns empresários vieram falar: pastor, por que a gente não fecha a igreja? Faz sentido economicamente, a gente precisa diminuir gastos, irmão, porque a gente não se move pelo que vê, mas pelo que crê. E aí alguns acham: não, é uma igreja imprudente. Não, o pastor está sendo imprudente. Não, irmão, os nossos sonhos estão constrangendo, porque talvez você tenha parado de sonhar. A nossa ousadia vai constranger quem decidiu não ser mais ousado. Você quer um exemplo disso? A Bíblia fala que Pedro sai do barco e anda sobre as águas, mas a Bíblia não diz que nenhum dos outros discípulos saiu do barco e foi após Pedro. Talvez ficaram no barco questionando: ele vai afundar, ele vai se molhar. Olha lá, acabou de afundar, eu falei, não ia dar certo. Talvez por alguns segundos, vocês estão comigo, olha para cá, eles tenham até tido razão, mas nenhum deles pode contar a história de que andou com Jesus sobre as águas. É por isso que quando você desperta para o teu propósito, desperta os teus opositores também. Quando você desperta para os sonhos de Deus, despertam os ladrões de alegria também. Quando você desperta uma geração, desperta caçadores de uma geração. Quando Moisés está sendo gerado, por não saberem quem era o libertador do povo, Faraó manda matar todo o primogênito, porque ele não queria que um libertador se levantasse naquela geração. Quando Jesus está sendo gerado, a mesma coisa acontece. Mandam matar os primogênitos, porque eles não queriam que o libertador se levantasse naquela geração. Irmão, olha para mim. O problema é que a igreja muitas vezes é reativa, quando o inferno muitas vezes é proativo. O inferno se antecipa para parar você, e você só quer reagir quando o inferno se levanta. Isso é muito forte, irmão. Eu quero pregar nessa manhã. Alguém quer receber? No inferno é como uma voz dizendo: ei, o Messias está próximo. Isaías 9,6 vai se cumprir. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então uma ordem é emitida: cancelem todas as crianças, para que não haja chance de um libertador ser gerado entre eles. O inferno é proativo. Moisés, o inferno é proativo. Irmão, pega essa chave. José tem um sonho, entendeu que era de Deus, compartilhou. No inferno acabou uma sentença, acabou de ser liberada uma sentença para José. Precisamos parar José, porque ele entendeu que ele é um sonhador. A Bíblia diz que quando os irmãos ouvem o sonho, passam a odiá-lo ainda mais. Irmão, os irmãos não odiavam José ainda mais porque José tinha vivido nada novo, é só porque ele era um sonhador. O problema do inferno com você não é você, mas são os sonhos de Deus que você carrega. Porque André sem o sonho de Deus não é uma ameaça para sistema nenhum, mas André sonhando os sonhos de Deus, a sua casa vivendo para você, pautando toda a tua história na construção do American Dream, focado só no teu score, no financiamento da próxima casa ou na compra do próximo carro, não é uma ameaça para o inferno. Por quê? Porque você escolheu um caminho confortável, e o conforto não é um impedimento para o inferno. Pelo contrário, eles amam uma igreja confortável, porque a gente não está mais disposto a se lançar na zona de propósito quando a gente optou em construir bases nas zonas do conforto. A gente já está bem, Jesus, eu não vou abrir mão do que eu conheço para ir para o incerto. A gente já está bem, a gente se reúne aos domingos, a gente ouve uma boa palavra, domingo que vem a gente está junto de novo. Você está comigo ainda? Então entende isso, irmão. Quando José entende os sonhos que tem e revela para os seus irmãos, um alarme ecoou no inferno. Ei, ele acordou, ele despertou. A gente precisa pará-lo antes que ele comece. O inferno sempre é proativo. Você pode ver isso em qualquer história. Qualquer homem que você, homem de Deus, qualquer herói da galeria dos heróis da fé. Irmão, Sansão foi gerado por Deus, não bebia nada alcoólico, ele era separado desde o ventre, foi chamado para ser o libertador, carregava uma porção do Espírito que dava uma força que não há nenhum relato de outro homem que tenha tido a mesma porção de força que Sansão tinha. Sansão, ele removeu os portais da cidade, colocou sobre os ombros e levou ao lugar mais alto de lá. Sansão, com uma queixada de jumenta, matou milhares de homens do exército inimigo. Ele era forte e poderoso em Deus, mas por se deitar no colo da mulher errada, perdeu a porção que carregava. Então o inferno, quando vê a força de Sansão, começa a levantar uma Dalila. Sempre que você começar a se tornar forte em Deus, distrações vão tentar seduzir você.
Agora entenda, a culpa não foi de Dalila, porque foi Sansão que preferiu se distrair ao invés de se guardar. Irmão, por várias vezes Dalila deixou claro que ela só queria saber qual era a fonte da força dele para roubá-la. Sansão brincava com isso. Qual é o problema de uma geração que é forte em Deus, mas está distraída? A gente brinca com os limites. A gente brinca com os limites. Uma das perguntas que eu mais recebo: André, eu posso fazer tatuagem ou é pecado? Irmão, pelo amor de Deus, vamos falar de futuro, de construção de sonhos, de mudar a história. We have a dream. A gente está falando de chacoalhar sistemas. A gente está falando de invadir lugares. A gente deveria estar debatendo sobre estar em lugares de influência sobre a nossa geração. A gente deveria estar falando de construção de cultura, de futuro. Quem aqui quer ser o próximo reitor de uma universidade que vai influenciar uma geração? Quem aqui sonha em assumir uma cadeira, talvez de um ministério que vai mudar a forma como pessoas pensam? Mas enquanto isso a gente está perguntando, tatuagem é pecado ou não? A gente só quer saber até onde pode ir sem se perder. Esse aqui é o limite. E tem uma geração perguntando pra gente, qual é o limite? Pastor, transar antes do casamento. Pastor, fazer isso, aquilo. Irmão, enquanto a gente perguntar qual é o limite, significa que a gente está querendo acampar nas fronteiras. Eu quero acampar nas fronteiras. Aqui tá bom? Tá, então é aqui que eu vou ficar. Não, você não nasceu para brincar com os limites. Você está comigo ainda? Diga amém.